Comemora, nação! Tá definida a contratação no Flamengo, plata de saída, Pedrão. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela bola de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. É minha parceira rubro-negra. Negócio é o seguinte, o Flamengo treina hoje, aliás, treinou hoje, né? Treina ainda, né? Porque são 6 horas na frente, às 3h45 da tarde, torcedor. Então, 11h45 aí da noite, horário de Brasília, lá no Catar, né? Vai ser o último treino, né? Aliás, do Flamengo para esse enfrentamento diante da equipe do PSG, isso na terça-feira. Hoje, na segunda-feira, o elenco do Flamengo treina mais tarde ainda, no caso meia-noite, horário de Brasília, às 16 horas, horário do Catar. Não tem jeito, né? No horário do Catar mesmo, porque tem que estar bem adaptado, tem que estar certinho ali para que o Flamengo consiga lograr êxito, né? Nessa disputa diante da equipe do Paris Saint-Germain. Aliás, torcedor rubro-negro, nós já temos aí a definição do uniforme que o Flamengo vai utilizar depois de amanhã no confronto diante da equipe francesa. Assim como 1981, o Flamengo jogará com o uniforme 2, o branco que usou na final do Intercontinental contra o Liverpool. Minha galera, a equipe do PSG jogará com o uniforme 1 e o Flamengo com o uniforme 2. Portanto, eu sei... Pedrão, tá de brincadeira um negócio desses. O Flamengo tinha que jogar de vermelho e preto. O Flamengo... meus amigos, mas assim, cara... Vou botar 2 pontos aqui para vocês, olha. Primeiro ponto, o Flamengo foi campeão mundial com o uniforme branco. Então não tem essa história. Nós vamos entrar com o uniforme que tiver que entrar e vamos para dentro dos caras e vamos tentar o nosso melhor. Tá? Segundo ponto, o PSG já foi colocado na final. Os times europeus, no geral, agora são colocados na final. O jogo é na casa do Paris Saint-Germain, que é o Catar. Você acha mesmo que o Flamengo vai ter voz de alguma coisa, né? Para escolher o uniforme? É lógico que eles vão priorizar o time europeu, né? Porque os 2 uniformes, apesar de serem de cores diferentes, são tons escuros. E aí, para televisão, não, tem que botar aí, gente, vamos com o branco, vamos para cima e vamos tentar, naturalmente, vencer essa bagaça aí. Alguns jogadores do Flamengo deram entrevista hoje, né, lá durante uma das atividades do rubro-negro. O Alexandro, né, ele disse: tem um algo a mais para esse jogo, dá para notar isso no dia a dia. Estamos ficando cada vez mais focados e confiantes para jogar diante da equipe do Paris Saint-Germain. Luiz Araújo também deu entrevista e falou o seguinte: sabemos que vai ser um jogo difícil, mas como eu sempre falo nas minhas entrevistas, para o Flamengo nada é impossível. E o Flamengo já demonstrou nesse ano que nada é impossível quando ganhou do Chelsea por 3-1, que aliás venceu o Paris Saint-Germain. Mesmo o Chelsea que o Flamengo derrotou, venceu o Paris Saint-Germain por 3-1, mas evidentemente que o futebol não é matemática exata. Ganhou do Chelsea, então se o Chelsea ganhou do PSG, o Flamengo vai... Não é matemática exata, até porque o PSG ganhou do Bayern, o Bayern ganhou do Flamengo, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Chelsea venceu o PSG, que levou o título do Super Mundial. Então, né, não tem isso. Luiz Araújo relembrou o jogo do Botafogo e garante que o Flamengo não vai mudar a forma de jogar contra o PSG na final do Mundial de Clubes. E o Luiz disse: não vamos mudar a nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter mais atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Luiz Araújo
também falou sobre a situação vivida no duelo diante da equipe do Bayern de Munique, que ele infelizmente falhou em 2 dos gols da equipe alemã, sobretudo na saída de bola, né? O Bayern, ele pressionava demais, né? A bola no campo do Flamengo, que dificultava a saída de jogo. O Flamengo acabou caindo nessa armadilha do Bayern de Munique e, infelizmente, acabou perdendo aquela partida, mas quem sabe o Flamengo não tenha tirado algumas lições, porque o PSG é um time diferente do Bayern, tá? Mas também exerce essa marcação-pressão, essa marcação em cima, então o Flamengo tem que estar ligado para não ser naturalmente surpreendido, beleza? Felipe Melo, olha aí, rapaz, não titubeia e diz que o Flamengo é bem maior do que o Paris Saint-Germain. Evidente, mas saindo do Felipe Melo, fiquei até meio, né, surpreso. Ele falou: Flamengo na final, eu não assisti ao jogo, só vi os gols. Deu a lógica, Flamengo na final com méritos, é o melhor time, melhor futebol, sem dúvida nenhuma. Agora vai enfrentar o fortíssimo PSG, mas em termos de história e clube, o Flamengo é muito maior. Então não tem essa de falar que a camisa pesa, já que a camisa do Flamengo é maior. Teremos uma grande final, disse o Felipe Melo. E, cara, a grande questão aí é porque o Paris Saint-Germain, né, naturalmente, ele é maior na questão econômica. Ele tem mais dinheiro porque tem um Estado por trás ali, o Emir do Catar injetando grana. Não tô reclamando, só tô... Agora, em relação a nome, peso de camisa, não tem nem comparação. Mas uma pena que o futebol não é só isso, né? Se o futebol fosse só isso, o Flamengo ganhava todo ano aí um monte de título. Mas não é só isso, e o Flamengo ele precisa apresentar repertório técnico, tático, físico, entrega. Os atletas vão ter que ultrapassar a casa ali do 100%, 110%, para que o Flamengo consiga essa vitória. Para o jogo de... Teve, né, nas últimas partidas do Flamengo no Mundial, um público bem abaixo, né? Nós tivemos aí 7 mil pessoas Flamengo Cruz Azul, 8 mil pessoas Flamengo e Pirâmides, mas agora parece, pessoal, que teremos um público muito grande, tá? Assim, para o Mundial de Clubes, na partida entre Flamengo e PSG, já foram vendidos cerca de 31 mil ingressos. O estádio tem capacidade para 45 mil pessoas, evidentemente, né? Muita gente vai para torcer para o PSG também, tem muito rubro-negro lá, mas se você olha o preço da passagem do Rio de Janeiro, ou então de São Paulo, para ir ao Catar para ver esse jogo, não é nada barato. Você tem uma proximidade maior da Europa com o Catar, não é tão 6, 7 horas de voo, mas daqui são 14 horas de voo, então é mais caro o voo daqui. E tem também o fato que o PSG é um time do Catar. Ouvi falar até que eles estão distribuindo ingressos aí para torcedores do Paris Saint-Germain, não sei até que ponto é verdade, mas vai botar um monte de gente lá no estádio para torcer para esse PSG, e o Flamengo vai ter que ser isso aí, contra tudo e contra todos, ir para cima, não ter medo e conseguir a vitória. Inclusive, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro determinaram ponto facultativo, pessoal. Isso por conta da final envolvendo o Flamengo em relação à final do Mundial, e eles alegaram também, né, o Eduardo Paz é vascaíno, falou que é por causa do Vasco também, né, que tá na final da Copa do Brasil. E na quarta-feira, mais tarde, né, na parte da noite, teremos o confronto do Vasco diante da equipe do Corinthians pela final da Copa do Brasil, e no domingo tem o segundo jogo aí da decisão no estádio do Maracanã, primeiro jogo na Arena Corinthians, segundo jogo no Maracanã, portanto teremos essa situação aí, beleza? Então, a galera, a partir do meio-dia, tá? Pelo que eu entendi, pelo que eu li aqui, a partir do meio-dia, a decisão sairá no Diário Oficial na cidade amanhã, na terça-feira, dia 16, e a partir do meio-dia, isso é decisão de ponto facultativo para todo o estado, tendo em vista que a partida começa
às 2 horas da tarde, pela decisão do Intercontinental / Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes. Aí, e se Deus quiser, o Flamengo vai conseguir essa vitória, que vai ser difícil, mas vamos lutar para tentar conseguir. Aliás, rapaz, dona Leila Pereira, dona Leila Pereira, que tanto gosta de julgar, de vociferar na imprensa, né? Contra o Bruno Henrique, contra o Flamengo. Olha aí, dona Leila. Crefisa é condenada após cobrar juros de 1.082% ao ano de idosa. O Tribunal de Justiça do Paraná, o TJPR, condenou a Crefisa, presidida por Leila Pereira do Palmeiras, por impor juros superiores a 1.000% ao ano ao conceder empréstimos a uma mulher de 74 anos. A idosa de origem espanhola alega que recebe um salário e que os 3 empréstimos têm juros abusivos, tendo sido usados para refinanciamentos com a instituição financeira. Na ação revisional consta um contrato inicial de um empréstimo de R$ 1.396, parcelado em 12 vezes de 341. Só 833 foram liberados a cliente. No entanto, devido a dívidas anteriores, as taxas de juros foram fixadas em 20,5% ao mês e 837,23% ao ano, rapaz. Pois é, o Tribunal de Justiça do Paraná, a Crefisa, já vem sendo investigada há um bom tempo pelo Ministério Público do Distrito Federal. O órgão instaurou um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos aos clientes. Dona Leila! Fala em ética, fala em moral, fala em bons costumes, fala tanta coisa. Olha aí o problema, né? Pra você ver, quando é no dos outros, né? É refresco, mas quando é no nosso, acontece esse tipo de coisa, não vai falar, ninguém da imprensa amiga de São Paulo vai perguntar, né? Bruno Henrique tinha que ser expulso do futebol, banido. Né? Pessoal, saiu a informação da escalação da equipe do Paris Saint-Germain, minha galera. Pois é, para a partida diante da equipe do Flamengo, o PSG deve ir a campo com Chevalier, é o goleiro, não é o Donnarumma. O Donnarumma foi vendido ao Manchester City. Na lateral direita, Zaïre Emery, o Hakimi tá com lesão, sequer viajou. Na zaga, Marquinhos e Pacho, tá? O Marquinhos teve uma lesão contra o Atlético de Bilbao, mas ao que tudo indica, ele estará recuperado para a partida diante da equipe do Flamengo, vai formar a dupla de zaga com o Pacho, que é um bom zagueiro também equatoriano. Nuno Mendes na lateral esquerda, português, que é um dos melhores laterais esquerdos que nós temos hoje no futebol mundial, pelo menos muitas pessoas se referem a ele nesse sentido. Missão do Varela, missão do ponta direita do Flamengo, vai ter que dar um jeito aí de marcar. João Neves, Vitinha, que é o cérebro da equipe, saída de bola, aquela coisa toda. Fabian Ruiz, Barcola, Desiré Doué e Kvaratskhelia, que é o georgiano que atua pelo lado esquerdo. Tá? O Dembélé, a priori, não deve compor a equipe, pelo menos a equipe titular. Ele volta de lesão, né? O Dembélé que recebeu o Ballon d'Or, né? A bola de ouro da FIFA, da France Football, né? Então, o melhor jogador do mundo da FIFA, da France, eles separaram. Agora tem o The Best e acho que amanhã é o The Best, né? E o Ballon d'Or, que é a bola de ouro, que é da revista francesa France Football, beleza? Enfim, vamos ver. Enfim, o Flamengo não tem que ter medo, como eu disse, tem que entrar com autoestima. Tem que tomar algumas ressalvas defensivas, evidentemente, não pode que nenhum maluco, mas tem que aplicar o seu jogo, tem que ter autoestima, tem que, meu irmão, vamos jogar futebol. O Flamengo não vai, pô, Pedrão, mas se jogasse igual o Botafogo fosse campeão, que se dane, gente, mas se o Flamengo jogar igual o Botafogo, o Flamengo vai perder. Essa que é a questão. Dá ali para você tomar
algumas ressalvas defensivas, fazer algumas concessões, dá ali para você fazer uma marcação especial. Agora, jogar igual o Botafogo, eu acho extremamente perigoso o Flamengo. O Botafogo foi jogar assim contra o Palmeiras, olha lá, deu problema, foi eliminado. Então, assim, não é um jogo que tem que definir, é o modelo de jogo do Flamengo, mas com adaptações. Vocês estão vendo falando isso aqui, vamos ver falando até efetivamente o dia do jogo diante da equipe do Paris Saint-Germain. Tá aí, ó, a informação. O PSG faz promoção para sócios e deve ter maioria nas arquibancadas do estádio Al Rayyan. Na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo desde 2011, o Paris Saint-Germain é controlado majoritariamente pelo Fundo Soberano do Catar. Por isso, a vinda do time francês é tratada com grande importância, fato que motivou a criação de uma grande promoção para sócios do clube. Olha aí, um pacote de 200 euros oferece passagem, hospedagem, ingresso e transporte local para a partida. Rapaz, olha isso. Imagine se tivesse alguém bancando torcedores do Flamengo, né? Com isso aí. Pacote de 200 euros. Já tendo passagem, hospedagem, ingresso, transporte para o local do jogo, tudo incluso, comida, tudo. Duzentão, tá quanto euro aí? Pô, Pedrão, mas 200 euros tá 1.000 e pouco. Pô, vai ver a passagem, só de ida e volta é 15 pau, 18 pau, 20 pau. Mais a hospedagem, comida, locomoção lá, o ingresso. Então é uma diferença brutal aí, tá explicado porque tanto ingresso foi vendido para essa partida. Minha galera, na mira da Europa, quem, Pedrão? Tá aí. Segundo o portal UOL, Gonçalo Plata, o equatoriano, entrou na mira do Fenerbahçe da Turquia e do Hoffenheim da Alemanha, minha galera. Até o momento, nenhuma proposta chegou ao Flamengo. O atacante tem contrato válido com o mais querido até meados de 2029, torcedor. Então, até meados de 2029, o Gonçalo Plata tem contrato com o Flamengo. Efetivamente é o interesse, é uma sondagem realizada pelo Fenerbahçe, que é um clube turco, pelo Hoffenheim, que é um clube alemão, e que quem sabe pode apresentar uma proposta, né, ao Flamengo aí. Enfim, vamos ver se vai acontecer ou se não vai acontecer, beleza? Vamos avançando aí, tá aí, ó. Foco em jogadores brasileiros. O José Boto, diretor de futebol do Flamengo, revela que a movimentação do clube, no caso do Flamengo no mercado de transferências, está principalmente focada em jogadores brasileiros. E o Boto fala: não quer dizer que não iremos buscar nenhum jogador de fora. Não é isso que eu quero dizer. Entrevista ao meu amigo Flazoeiro, sempre lembrando aqui. Mas iremos tentar, nesse momento, buscar jogadores efetivamente brasileiros. Vai lembrar que o Flamengo está meio que no limite ali de estrangeiros por elenco. O Flamengo tem o Carrascal, que é colombiano, tem o Plata, que é equatoriano, tem 4 uruguaios, tem o Rossi, que é argentino. Então, isso pesa. A CBF está discutindo aí até a possibilidade de, quem sabe, aí diminuir esse limite de estrangeiros, que para mim é uma verdadeira vergonha, não tem nada que diminuir isso. Bragantino parece que pediu, mas enfim, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações negras.